Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Franciele e hoje vamos abordar alguns tópicos sobre as principais alterações cromossômicas, que são síndromes genéticas provocadas por alterações estruturais ocasionadas pela perda ou inversão nucleotídicas ou também numéricas, em consequência à falta ou excesso de cromossomos nas células. Vamos começar? Vamos falar hoje então sobre as principais alterações cromossômicas que podemos encontrar então nos indivíduos. Então, como a gente sabe, fazendo uma revisão de toda a estruturação cromossômica que conhecemos, nós sabemos que todo ser humano ele é constituído por um conjunto de cromossomos, e esse conjunto de cromossomos nós chamamos de cariótipo. Então, o cariótipo padrão ele é formado por 46 cromossomos. E desses 46 cromossomos, 23 são originários da mãe biológica e os outros 23 cromossomos são originados, então, do pai biológico. Destes, 23 cromossomos paternos e 23 cromossomos maternos, então destes, 22 de cada são cromossomos autossômicos e um cromossomo ele é tido como cromossomo sexual. Então, cada cromossomo sexual vem de um dos pais. Nós temos um cromossomo sexual da mãe e nós temos um cromossomo sexual do pai. Obrigatoriamente, vem em um cromossomo X, e é o cromossomo que vem do pai que define o sexo biológico da criança, podendo ser outro X, o que forma então uma criança de sexo feminino, biologicamente, ou então um Y, gerando uma criança do sexo masculino, biologicamente. Então, na hora da formação do bebê, no entanto, podem ocorrer algumas alterações que façam esse cariótipo fugir do padrão. E quando acontece essa fuga do padrão, causa o que chamamos e o que conhecemos por síndromes cromossômicas. E essas alterações cromossômicas, elas podem acontecer numéricas ou então alterações estruturais. E é o que a gente vai falar um pouquinho nessa aula de hoje, sobre essas alterações, dando ênfase principalmente nas alterações cromossômicas numéricas. Então, como havia dito, as alterações cromossômicas são mudanças estruturais. Quando acontece a mudança estrutural, o cromossomo ele tem a perda de pedaços ou então ele tem as inversões no seu código. Já as mudanças numéricas é quando acontece a falta ou o excesso de cromossomos nas células que foram geradas. Então, alterações cromossômicas numéricas incluem os casos em que há aumento ou diminuição do número do cariótipo normal da espécie humana, enquanto as mudanças cromossômicas estruturais, elas incluem os casos em que um ou mais cromossomos eles apresentam mudanças na sua própria estrutura. Diferentemente das mutações gênicas, nas mutações cromossômicas ocorrem alterações de partes inteiras do cromossomo. E quando essa alteração acontece, ela modifica a sequência de genes de um cromossomo, denominado então alterações estruturais, ou até o número de cromossomos, que são as alterações numéricas. Então, eu vou falar um pouco para vocês sobre as alterações cromossômicas estruturais. E nos slides seguintes, nós vamos conhecer um pouco das mutações numéricas, as mais comuns que nós encontramos. Então, as alterações cromossômicas estruturais, o número padrão de cromossomo, ele é mantido. Então, não tem perda, não tem aumento do número do cromossomo, tá?
E as anomalias, elas aparecem na própria estrutura do cromossomo. Então, no caso, por exemplo, de uma deleção, né, que uma parte do cromossomo é perdida, e isso faz com que os genes dessa parte, ele também sejam perdidos. E, consequentemente, as funções pelas quais eles são responsáveis por realizar. Então, quando existe uma duplicação, né, por sua vez, uma parte do cromossomo se apresenta duas vezes, e os genes ali que estão presentes, eles vão se expressar mais do que deveriam normalmente, o que também pode trazer aí comprometimentos fenotípicos, comprometimentos funcionais. E no caso de uma inversão, por exemplo, né, que é quando a ordem dos genes são alteradas na estrutura do cromossomo, e na translocação, que existe ali uma troca de partes entre cromossomos diferentes. Então, essas situações é tidas como alterações cromossômicas estruturais. É quando na própria estrutura do cromossomo acontece essa alteração. Não que ele tenha perda ou aumento, né, no seu número, como acontece nas numéricas. Ele tem a numeração, como normalmente acontece, porém, ele tem uma alteração na sua própria estrutura. Então, as mutações numéricas, né, as mutações cromossômicas numéricas, elas podem ser divididas em poliploidia, que é quando existe conjuntos de cromossomos extra, autopoliploidia, quando aparece várias cópias de um mesmo conjunto cromossômico, alopoliploidia, quando aparecem várias cópias de dois ou de mais conjuntos de cromossomos, e a aneuploidia, que traz uma alteração não exata no número básico de cromossomos da espécie. Então, nós vamos conhecer aqui algumas dessas alterações numéricas mais comuns que a gente conseguiria encontrar, que é mais comum da gente observar, né, no dia a dia. Lembrando que existe, né, muitas síndromes genéticas, muitas alterações cromossômicas, e que não temos a relação de todas que já foram encontradas. Não foram ainda determinadas, diagnosticadas, mapeadas todas as alterações que existem. Então, eu vou falar para vocês aqui das mais comuns, porque é as que vocês mais vão ter acesso, vão encontrar no dia a dia. Começando então pela síndrome de Down. Acredito que vocês já devem ter ouvido, já devem ter conhecido, né, pessoas com essa síndrome, crianças com essa síndrome. Então, a síndrome de Down, ela foi descrita pela primeira vez no ano de 1866 pelo médico John London Down, que era um pediatra inglês que atuava no Hospital John Hopkins, em Londres, em uma enfermaria para pessoas com deficiência intelectual. Então, nesse hospital, nesta enfermaria, ele recebia muitas pessoas que apresentavam essa deficiência intelectual. Mais tarde, esse médico inglês, juntamente com outros colaboradores, eles descobriram que a causa da condição era genética, já que até o momento todos os livros que eles tinham acesso, que eles haviam estudado, indicavam apenas as características da síndrome, mas não indicavam então a sua causa, o porquê que ela ocorria. Então, a expectativa, falando um pouquinho sobre a síndrome de Down, né? A expectativa e a qualidade de vida dos portadores de síndrome de Down aumentaram muito a partir do século XX, devido a grandes progressos que foram realizados na área da saúde e também a maiores conhecimentos sobre este assunto. Então, com isso, foi possível elaborar diferentes programas educacionais para que atender essas pessoas, né, voltado aí à necessidade dessas pessoas.
visando então a escolarização, um futuro profissional e também a autonomia dessas pessoas. Atualmente, a sociedade ela se conscientiza cada dia mais sobre como devem respeitar e valorizar a diversidade humana, oferecendo então oportunidades de inclusão para aqueles que são portadores de qualquer deficiência. E isso não só com a síndrome de Down, né? Com diferentes síndromes aí que podemos encontrar. Essa síndrome ela é causada pela trissomia do cromossomo de número 21, tá? Então, o que acontece? A cada 800 nascidos vivos, um apresenta a síndrome de Down. Essa é a incidência da síndrome. Quais são as características, então, da síndrome de Down? Apresenta ali braquicefalia, fissuras palpebrais oblíquas para cima. As orelhas, elas apresentam ali a sua implantação mais baixa. Eles possuem prega palmar única. Eles apresentam, na maioria dos casos, uma cardiopatia congênita que pode ser corrigida logo ao nascimento em um procedimento cirúrgico. Eles apresentam clinodactilia, aumento do espaço entre o primeiro e segundo artelhos, deficiência intelectual e atraso no desenvolvimento motor, hipotonia, baixa estrutura. Essas condições elas podem ser acompanhadas por um profissional, um fisioterapeuta, que vai ajudar na sua estimulação precoce, fazendo com que ele tenha um desenvolvimento motor um pouco mais assistido, um pouco mais elaborado, né, nas suas rotinas do dia a dia. Então, essa é a característica, né, essa carinha. Eu acredito que a maioria de vocês já devem ter conhecido alguém que apresente esta síndrome com essas características também. A síndrome de Patau. A síndrome de Patau ela é uma doença genética, ela é uma doença rara e ela é caracterizada pela triplicação do cromossomo de número 13, o que interfere diretamente no desenvolvimento fetal, resultando aí em malformações do sistema nervoso. Eles apresentam defeitos cardíacos, eles apresentam fenda no lábio e também no céu da boca do bebê. E todas essas alterações acontecem ainda durante o seu desenvolvimento fetal, né, intraútero. Essa alteração, então, ela é mais comum de acontecer quando a mulher ela engravida após os 35 anos, pelo próprio envelhecimento biológico da mulher, né? Não é que acontece com todas as mulheres acima de 35 anos, só que a predisposição a isso ela é maior. Isso porque há maior probabilidade de alterações nos cromossomos a partir dessa idade, então tem maior probabilidade. Não que isso sempre vai acontecer com mulheres acima de 35 anos. Então, para investigar a síndrome de Patau, pode ser realizada ultrassonografia, amniocentese, que é a aspiração do líquido, né, amniótico, ou então uma pesquisa de DNA fetal, que é realizada por meio do sangue materno, para avaliar os cromossomos do feto e assim verificar a presença de possíveis alterações. Então, normalmente, os bebês que apresentam essa doença sobrevivem menos de 3 dias em média. Não é uma doença que tem maior probabilidade, né, uma perspectiva de vida aí maior. Mas ainda assim existe casos de sobrevivência até os 10 anos de idade, né? Sempre temos ali a estatística, um erro, né, de estatística, ou então uma estatística um pouco mais fora. Então, existe casos, né, de crianças com essa síndrome que sobreviveram, então, até os 10 anos de idade. E depende muito também da gravidade da síndrome, o que essa síndrome traz de alterações juntamente com a própria síndrome.
sendo importante em todos os casos que o bebê ele seja acompanhado pelo pediatra para que a alimentação ela possa acontecer mais facilmente também. Então, essa síndrome ela é causada pela trissomia do cromossomo 13, que é descrita ali em 1960 por Klaus Patal, por isso que a síndrome tem este nome. E a incidência é que aconteça um caso a cada 16 mil nascimentos. Então, os sinais clínicos que apresenta essa síndrome, ela apresenta deficiência intelectual, ela apresenta hemangiomas planos na cabeça, microoftalmia, bilateral, anoftalmia, coloboma da íris, onfalocele, orelhas que são mal formadas e também a implantação baixa das orelhas, né? Fissura no lábio e também no palato. Essa, então, é a características que podem apresentar ali uma pessoa com a síndrome de Patal. Síndrome de Edwards. A síndrome de Edwards, ela foi descrita no ano de 1960 por John Edwards, por isso o nome da síndrome, né? Porque o médico foi quem a descreveu. Hoje, a trissomia do cromossomo 18, né? Apresenta, então, trissomia regular, sem mosaicismo, isto é, cariótipo 47. Então, ele possui ali XX ou XY, mais um ali cromossomo 18. Pode haver, então, uma translocação, envolvendo todo ou a maior parte do cromossomo 18, e ele é capaz de ser original ou então herdada de um genitor portador balanceado. Então, a trissomia também pode estar presente na forma de mosaico, com uma expressão variável, mas ela é geralmente mais leve. Então, ainda não se identificou a região crítica da trissomia do 18, mas a trissomia parcial de todo o braço longo produz o fenótipo típico da trissomia do 18. Então, a trissomia desse cromossomo 18 está associada também à idade materna, pois grande parte dos casos são originados também de mulheres que engravidaram após os 35 anos de idade. Porque existe um envelhecimento biológico natural do organismo, né? Os cromossomos, os óvulos, eles não são mais novos, eles não têm mais a mesma saúde, vamos dizer, que uma mulher de 20 anos, de 25 anos. Então, existe também esse fator do envelhecimento biológico da mulher. Ela foi descrita, então, no ano de 1960 por John Edwards. Ela é causada pela trissomia do cromossomo 18 e sua incidência é que a cada 5 mil nascimentos, um apresenta, então, a síndrome de Edwards. Os principais sinais clínicos dessa síndrome, ela apresenta deficiência intelectual, atraso no desenvolvimento motor, anomalia cardíaca congênita, o osso occipital, ele é mais proeminente, apresenta também uma micrognatia, orelhas com implantação mais baixa, os dedos são sobrepostos, as pernas cruzadas, os pés também apresentam pés tortos congênitos. Então, essa é a característica, né, da síndrome de Edwards. Percebam aqui nessa fotografia, nessa imagem das mãos, né, os dedos que são posicionados cruzados. Temos também a síndrome de Klinefelter. Essa síndrome de Klinefelter é uma alteração genética rara. Ela é bem rara e ela afeta apenas os meninos. E ela surge devido à presença de um cromossomo X extra no par sexual. Então, essa anomalia cromossômica ela é caracterizada como um XXY. Então, nós sabemos que
a característica do sexo biológico masculino é a presença de um cromossomo X e de um cromossomo Y, que vai determinar então o sexo biológico masculino. Essa síndrome, ela se caracteriza pela presença de um X a mais. Então, ao invés de ser XY, a criança vai apresentar X, X e Y. Então, ela provoca alterações no desenvolvimento físico e cognitivo, gerando características significativas como aumento das mamas, falta de pelos pelo corpo ou então atraso no desenvolvimento do pênis, que é o órgão genital masculino, por exemplo. A incidência, ela ocorre para entre 500 e 1.000 meninos que nascem vivos, um apresenta essa síndrome. Os sinais clínicos presentes são a infertilidade, hipogonadismo, gonadotrófico, os testículos são mais pequenos, eles têm ali um desenvolvimento bem proeminente das mamas, eles possuem uma estatura maior que a média dos meninos, possuem diminuição dos pelos da face e também de todo o corpo, e possuem também alterações variáveis do próprio comportamento. Então, embora não exista ali uma síndrome, embora não exista ali uma cura para esta síndrome, é possível, então, iniciar a terapia com reposição de testosterona durante a adolescência. E essa reposição de testosterona vai permitir que muitos meninos consigam se desenvolver de forma mais semelhante do que seria o normal do seu desenvolvimento. Então, pode sim, com acompanhamento ali de um médico endocrinologista, fazer toda essa reposição ali de testosterona. Essa é a característica também desta síndrome. Temos também a síndrome de Turner. A síndrome de Turner, ela atinge a cada 2.500 meninas nascidas no mundo. Então, a cada 2.500 meninas nascidas no mundo, uma vai apresentar essa síndrome de Turner. É uma doença rara, ela é causada por alterações nos cromossomos sexuais femininos, ou seja, nós sabemos que para um indivíduo ter a presença do sexo biológico feminino, ele precisa ter 2 cromossomos X, no caso, no par XX. Somente um cromossomo desses é um cromossomo normal, né? Então, ela apresenta ali XX, que vai caracterizar o sexo biológico feminino. E um desses cromossomos apresenta, então, uma alteração. Pode haver ainda uma série de anormalidades no outro cromossomo X, desde a falta completa até a ausência parcial deste cromossomo. Então, a doença, ela é responsável por algumas características na criança. A criança, ela vai apresentar baixa estatura, ela tem um pescoço curto, ela também apresenta atraso na puberdade. É muito importante com que os profissionais saibam, como a síndrome de Turner, ela pode ser identificada e posteriormente ser também acompanhada, tratada conforme sua necessidade. Então, ela é causada pela ausência, de um dos cromossomos X. A incidência, mais uma vez, acontece uma síndrome para cada 2.500 meninas nascidas. E esses sinais clínicos, como eu havia dito, a baixa estatura, podem apresentar também algum tipo de cardiopatia, amenorreia, o pescoço curto e alado, um déficit cognitivo também, atraso no crescimento devido também ao atraso no desenvolvimento puberal. Então, essa seria a característica, da pessoa que apresenta essa síndrome. Aí nós temos a síndrome do X frágil.
Essa síndrome do X frágil, ela é uma condição hereditária que determina alterações no desenvolvimento intelectual e também no comportamento. Embora seja considerada a segunda causa mais frequente de retardo mental de origem genética, a primeira é a síndrome de Down, né? A doença ela é pouco conhecida, pois as descobertas a seu respeito têm apenas cerca de 30 anos. Então, como eu havia dito, existem muitas síndromes que ainda estão sendo estudadas, que ainda estão sendo relacionadas, né? Então, ali na década de 70, né, já se sabia que o problema estava associado à fragilidade de um segmento do cromossomo X, o que acabou fazendo com que ela fosse denominada síndrome do X frágil. Mas só nos anos 90, que se descobriram realmente que a causa dessa fragilidade era uma mutação em um gene específico, o gene FMR1, que, uma vez alterado, deixa de passar as instruções para a produção de uma proteína essencial para o sistema nervoso. Então, a falta dessa proteína leva a uma significativa alteração na capacidade intelectual e também no comportamento. Então, esses sintomas, eles são bastante frequentes em muitas outras condições, que é a razão pela qual o diagnóstico da síndrome do X frágil nem sempre ocorre rapidamente. Então, tem alguns estudos atuais que apontam que a doença afeta 1 em cada 4.000 meninos e 1 em cada 6.000 meninas. A menor frequência do sexo feminino se deve ao fato de a mulher possuir 2 cromossomos X, né? Que essa situação acaba por protegê-las da síndrome completa, já que no sexo biológico masculino nós temos um X apenas e o outro Y. E nas meninas nós temos 2X, então um acaba por protegendo essa alteração completa. Então ela é causada pela presença de um sítio frágil no cromossomo X. A incidência, como eu disse, é uma síndrome em 4.000 homens nascidos e uma em cada 6.000 mulheres nascidas. As pessoas apresentam macrocefalia, uma face mais alongada, as orelhas são mais proeminentes, existe ali deficiência intelectual moderada a severa, também apresentam atraso no neurodesenvolvimento, convulsões, comportamento hiperativo, e elas fazem pouco contato visual também. Essas são as características, né, de uma criança que pode apresentar, então, esta síndrome. As mutações estruturais, como vimos, né, no início da aula, elas provocam a quebra em pedaços dos cromossomos. E esse pedaço quebrado, ele pode se unir a outro cromossomo, ou então ele pode se perder. Então, em geral, essas mutações, elas causam câncer, elas causam infertilidade e diversas outras doenças. As alterações estruturais, elas podem ser causadas, então, pela deleção, que é perda de um pedaço do cromossomo, como a gente está vendo nessa imagem, né? Nós temos aqui um cromossomo íntegro, então esse pedaço em rosa que você pode observar, acontece então a sua deleção. Então, esse pedaço ele é perdido. Falta essa continuidade no cromossomo. Pode ser causado também por conta da duplicação, que é a porção do cromossomo que é duplicado. Então, aqui nesse cromossomo normal, nós temos uma parte normal do cromossomo. E na imagem seguinte, nós temos a duplicação, né, dessa porção do cromossomo. Nós temos também a inversão, quando o cromossomo tem uma porção que está invertida. Nós temos a translocação, que é um trecho do cromossomo separa-se e liga-se a outro cromossomo não homólogo, como a gente consegue observar aqui nessa imagem.
Aí nós temos isocromossomo também, que é essa inversão do cromossomo. Nós temos o cromossomo dicêntrico, que acontece ali uma deleção e a sua fusão. Nós temos o cromossomo em anel, que é a alteração da sua estrutura. Outra coisa importante, né, que eu gosto de deixar para vocês aqui nessa aula, é como é feito o diagnóstico dessas síndromes. Como que acontece toda essa parte de diagnóstico, inclusive porque muitas dessas síndromes, o diagnóstico é feito ainda intraútero, né, ainda fetal. Então, as síndromes cromossômicas, elas possuem, cada uma delas, suas próprias características, sendo que algumas delas trazem elementos mais fenotípicos do que as outras. Elas possuem maiores características do que as outras. Então, por conta disso, a forma de diagnosticar, ela pode variar de caso para caso, de síndrome para síndrome, enfim. De maneira geral, é possível começar então a identificar uma alteração por meio dos aspectos fenotípicos na ultrassonografia fetal. Quando há síndrome, né, dependendo também do aparelho, depende também de como é feito o exame, as semanas de gestação daquele feto, daquele bebê, né? É possível observar algumas dessas características por meio da ultrassonografia fetal. Então, a partir disso, pode ainda ser realizado o exame de amniocentese. Esse exame, ele vai colher, né, por meio de uma agulha e uma seringa, vai ser aspirado uma amostra do líquido amniótico que é capaz de identificar precisamente qualquer alteração cromossômica. Porém, esse exame, ele é considerado bastante invasivo e, por conta disso, é indicado apenas em casos bastante específicos. O mais comum, então, é que tanto o médico quanto a gestante optem por realizar algum exame de cariotipagem, caso realmente seja necessário, após o nascimento do bebê, por meio de uma coleta da amostra sanguínea do bebê. Mas a maioria dos diagnósticos é feito ainda intraútero, por meio da ultrassonografia fetal. É observado, então, a presença de algumas características desse bebê. Outra situação, né, que algumas pessoas questionam é se essas alterações cromossômicas têm cura. Por se tratarem de anomalias nos genes, as alterações cromossômicas, elas não têm cura. Não tem como curar uma alteração cromossômica. O que é possível, no entanto, é acompanhar o paciente de perto, oferecer tratamentos, estimulações adequadas, que visam ali driblar as disfunções e atrasos que aparecem por conta da própria síndrome. No caso das síndromes de Klinefelter e Turner, por exemplo, a terapia hormonal ela é bastante recomendada para que o indivíduo ele consiga se desenvolver o mais próximo possível da normalidade, né? Do que seria a normalidade para o indivíduo. E também é muito importante que o acompanhamento a essas crianças seja feito multidisciplinar, para que eles possam atingir o seu maior potencial e levar uma vida de maior qualidade possível. Existem diversos tratamentos, diversos acompanhamentos para que essa criança, para que esse indivíduo seja estimulado, né? E essa estimulação, em alguns casos, proporciona aí maior independência, maior qualidade de vida. Então, a terapia ocupacional, a fisioterapia, a psicologia e, enfim, né? Uma terapia ali, um acompanhamento multidisciplinar mesmo, para acompanhar esse indivíduo, para conseguir trazer para ele o maior benefício possível. Pessoal, todo o material desta videoaula está disponível no portal. Atentem-se a todo o conteúdo para responder os questionários. Até a próxima videoaula.